Olá, gente, boa tarde. Vamos aqui para mais uma aula de grafos, como a gente sempre tem feito. Vou começar aqui tentando dar uma revisada naquilo que a gente viu na aula de segunda, e aí a gente retoma de onde parou, tá bom? Só espera aí o Cigar colaborar com a gente. Não colaborou, mas tudo bem. Bom, aula passada a gente viu a continuação daquelas coisas introdutórias, né? A gente partiu da aula passada de grafos orientados, a gente viu grafos ponderados, né? Que os pesos do grafo podem ser tanto nas arestas, podem ser nos vértices, pode ser misturado. E aí depois a gente chegou naquela parte onde a gente viu o grau de um vértice, né? A gente viu o grau de um vértice, era uma informação que a gente já tinha usado antes, mas a gente viu agora de forma definitiva, né? O grau do vértice basicamente diz a quantidade de vizinhos que esse vértice tem, ou a quantidade de ligações que esse vértice tem, ou a quantidade de vértices adjacentes, né? A gente viu que um grafo ele tem um grau mínimo e um grau máximo, quer dizer, ele tem um vértice que possui o grau mínimo, tem um vértice que possui o grau máximo, e a gente viu um tipo específico de grafo, que era o grafo K-regular, que é aquele grafo que tem todos os seus vértices têm a mesma quantidade de graus, né? A gente fez uns exemplos, e além disso a gente viu também isomorfismo de grafos, que basicamente é para a gente tentar entender se duas representações de grafos, dois grafos que têm a mesma representação geométrica ou parecidos, eles são isomorfos, né? A gente viu essas características, que basicamente tem que ter a mesma quantidade de vértices, tem que ter a mesma quantidade de arestas, e essa função que relaciona as relações de um grafo com as relações de outro grafo, né? Se essas relações se mantêm, então a gente pode dizer que o grafo é isomorfo, né? E no final a gente viu essas continhas aqui, que relaciona a quantidade de arestas com o somatório dos graus dividido por 2. A gente viu essa medida aqui, que é a divisão da quantidade de arestas por vértices, que me diz se o grafo está mais para ser denso ou para ser espaço, né, dependendo dessas medidas, e a gente viu essa proposição que diz que quando você vai construir um grafo, números de vértices de grau ímpar sempre é par. A gente viu essas continhas aí e a gente terminou esse slide e começamos hoje, na aula de hoje, com alguns conceitos ainda que serão necessários para a gente, né? Então, vamos nós. Hoje a gente começa falando sobre subgrafo, né? Se a gente imagina que essa altura do campeonato, aí já praticamente 2 semanas, todo mundo já está com o conceito de grafo bem consolidado na mente, né? Já deve ter dado uma lida, visto os slides, deve estar tudo tranquilo. Então, grafo é um conjunto de vértices e arestas. Ponto, né? A gente já bateu essa informação aí várias vezes, então acredito que está bem de boa. Se um grafo é um conjunto, né, de vértices e arestas, então a gente sabe que lá de conjuntos tem conjuntos e subconjuntos. Então aqui a gente tem grafo e subgrafo, que vai passar mais ou menos a mesma analogia, né? Quando a gente for tentar entender grafo e subgrafo, né, subgrafo, eu sempre vou tentar comparar dois grafos para saber se um é subgrafo do outro, né? Então aqui na definição a gente tem o que eu chamo aqui de grafo H e grafo G, tem dois grafos, e nessa definição eu quero saber se H ele é um subgrafo de G, certo? Para me dizer e afirmar que H é um subgrafo de G, eu tenho que ter as seguintes condições, né? Todo vértice que existe em H tem que existir em G também, né? E toda aresta que existe em H tem que existir em G também, né? É como se todos os elementos dos vértices, do conjunto vértice, tem que
pertencer aos elementos do conjunto vértice de G, e todos os elementos arestas do conjunto de arestas de H têm que pertencer ao conjunto dos elementos de arestas de G. Tá? Tem que estar contido. Isso que a gente chama de subgrafo, certo? Vou dizer assim que é tipo o subgrafo, vamos dizer, o subgrafo normal, comum, padrão nacional, né? Além do subgrafo comum padrão nacional, a gente tem ainda dois tipos de subgrafos, que é o subgrafo gerador e o subgrafo induzido. Que se além de ser subgrafo, ele tiver essas características que a gente vai ver, aí a gente vai dizer, olha, esse aqui é um subgrafo gerador por isso, e esse aqui é um subgrafo induzido por isso, né? O subgrafo gerador, a característica principal é que ele tem que ter todos os vértices do grafo G, no caso o grafo H, né? Por exemplo, se o grafo G tiver 5 vértices e o grafo H também tiver 5 vértices e for um subgrafo, eu posso dizer que ele é um subgrafo gerador. Para mim dizer que ele é induzido, eu tenho que saber a seguinte coisa. Se todos os vértices do subgrafo, além disso, se todas as combinações de arestas do subgrafo também existir no grafo G, eu posso dizer que ele é induzido, né? Mas vamos ver aqui com calma, para a gente não sair atropelando os conceitos, vamos ver aqui com um exemplo, que a gente vai ver o que é subgrafo, a gente vai ver o que é subgrafo gerador, a gente vai ver o que é subgrafo induzido com exemplos que fica mais tranquilo, certo? Então, aqui no nosso estudo, eu vou considerar esse grafo aqui, esse grafo K4, né, como sendo o nosso grafo G, e os grafos que a gente vai analisar, vou considerar como sendo H, para saber se ele é subgrafo, né? Então, vamos aqui. Esse cara preto, né, imagina aí que, não sei se tem alguém daltônico, mas é esse cara que eu vou botar aqui, um quadrado, né, um retângulo. Esse cara aqui vai ser o nosso grafo G, certo? Deixa eu chamar aqui de grafo G. Então, vou fazer a análise entre esse cara preto e esse cara azul aqui, certo? Por que que eu posso dizer que esse grafo azul, ele é um subgrafo do grafo G? Porque ele tem o vértice B, ele tem o vértice C e ele tem o vértice D. Então, perceba que esses vértices do grafo azul, eles existem também no grafo preto. São exatamente os mesmos, certo? A primeira condição está satisfeita, que é todos os vértices do azul estão no preto. Todas as arestas do azul, elas existem no preto? Então, por exemplo, a aresta BD, ela existe aqui e ela existe aqui. A aresta CD existe aqui e existe aqui. Então, como todos os vértices do azul existem no preto e todas as arestas do azul também existem no preto, então posso afirmar que esse grafo azul, ele é um subgrafo do grafo preto. Certo? Tranquilo? Acho que ficou de boas, né? Esse entendimento. Beleza. Fazer aqui outro exemplo com esse azul, só para a gente fixar mesmo, certo? Deixa eu apagar aqui. Então, vamos aqui um outro exemplo. Classificação dos grafos, subgrafo, normal, subgrafo gerador e subgrafo induzido, né? A gente vai ver agora cada um desses caras. Esse azul, como a gente já viu, eu já sei que ele é subgrafo. Se eu voltar um pouquinho aqui para cima, será que esse cara é gerador? Se contém todos os vértices de G, né? Então, dá para ver que o azul ele não é gerador, porque está faltando um vértice bem aqui. Ó. Ele não tem esse vértice A. Né? Se ele tivesse esse vértice A aqui, exatamente dessa forma, eu podia dizer que esse grafo azul, ele é um subgrafo do preto, e além disso é gerador, porque tem todos os vértices.
Como ele não tem, então ele é só um subgrafo. Certo? Agora vamos fazer aqui outro exemplo, ainda com azul, só para fixar, né? Sei lá, vou botar essa aresta aqui, botar esse vértice A aqui, e vou botar, sei lá, vou botar um vértice X bem aqui. Pronto, vou fazer desse jeito. Aí agora, esse grafo azul é um subgrafo do preto? Dá para ver que não, porque tem um intruso aí, né? Tem um vértice X no azul que não existe no preto. Mas aí se a gente fosse fazer agora ao contrário, o preto é subgrafo do azul? Vocês acham que é? Todos os vértices que existem no preto existem no azul? Sim, correto. Primeira condição, ok. Todas as arestas que existem no preto existem no azul? Então, significa que o preto não é subgrafo do azul. Né? Então, nesse exemplo que está aí, nem o preto é subgrafo do azul, nem o azul é subgrafo do preto. Porque, né? Aqui no preto tem a aresta AD, mas aqui no azul não tem, né? Essa aresta não existe. Então, por isso que ele não é subgrafo. Vamos nós. E agora vamos fazer aqui a análise do preto com vermelho. O que é que a gente pode dizer aí do preto com vermelho? O vermelho é subgrafo do preto? Sim, né? Todos os vértices do vermelho estão no preto, todas as arestas, e ele é gerador, né? Porque tem todos os vértices. Ficou claro essa do gerador? Show de bola. Opa, errou? Vermelho com preto. Mas agora deu para pegar bem aí, Jorge? Show. Então pronto, só para a gente deixar aqui bem fixado, eu apaguei, né? Sou lesado, né? Grafo G. Esse aqui é só subgrafo. G. Esse daqui é o subgrafo de G. Ele é gerado. E esse verde aqui vai estar na cara que vai ser um subgrafo induzido, né? Mas aí vamos entender aqui como é que é essa propriedade. Bom, que ele é um subgrafo, a gente já sabe, não tem como não ser, né? Tá aqui o vértice A, C e D, eles aparecem aqui, A, C e D, tranquilo. Essas arestas que aparecem aqui no grafo verde, elas existem aqui também. Ele é um subgrafo. Ele não é gerador, porque não tem o vértice aqui, confere. Por que ele é induzido? Porque, veja bem, o fato de eu usar esses três vértices, A, C e D, que eles existem aqui no grafo original, perceba que com esses três vértices aqui no grafo original, eu tenho exatamente três arestas. Certo? Isso é do grafo original. E perceba que no meu subgrafo, eu também tenho exatamente as mesmas três arestas. Então, por isso que esse cara verde, ele é considerado um subgrafo induzido. Induzido de G. Certo? Professor, ficou mais ou menos. Pronto, vamos aqui no azul. Vamos aqui no azul, que no azul dá para a gente fechar bem certinho. Por que o azul não é induzido, né?
Porque se o azul ele tem esses 3 vértices, né, que está aqui os 3, mas perceba que no grafo original, com esses 3 vértices, eu tenho também 3 arestas. No meu grafo original, que é essas em vermelho aqui que eu vou botar, ó. Né? Eu tenho exatamente 3 arestas. Só que aqui no azul só tenho 2. Essa e essa. Tá faltando essa daqui, ó. Se esse grafo tivesse essa daqui, aí ele seria induzido. Mas como ele não tem, então deixa de ser induzido. Se existisse alguma aresta que não tem no G, ele já deixaria de ser subgrafo, né? Certo? Ficou claro, gente? Grafo, subgrafo, gerador, induzido. Pronto. Vamos fazer um testezinho agora só para... Vai ficar no sangue mesmo, certo? Ficar na veia. Conceito de grafo gerador, subgrafo gerador é um subgrafo que tem as condições para ser subgrafo e tem todos os vértices do grafo, digamos assim, original, né? Então, vamos ver aqui um teste rápido, só para ver se ficou mesmo no sangue, mesmo já entrou. Vai ter que ter algum comando aqui que faça esse negócio. Se eu fosse fazer uma relação entre esses dois caras, o que eu poderia dizer entre eles, o vermelho e o azul? Alguém é subgrafo de alguém? O azul é subgrafo do vermelho. Todo mundo concorda? Alguém discorda? Só subgrafo gerador, induzido, nada. Entre o azul e o vermelho. Boa, boa, boa. É um subgrafo, sim. Vamos ver aqui, né? Só para a gente fechar essa parte de subgrafo. Então, o azul em relação ao vermelho, né? Eu tenho aqui o vértice B, tenho aqui o vértice B. Tenho o vértice D, tenho o vértice D. Tenho o vértice C, tenho o vértice C. Então, essa parte dos vértices está ok, né? Se eu for olhar as arestas, eu tenho a aresta B, D, também tenho. Está aqui. Tem uma aresta CD, também tenho. Então, posso afirmar já que o azul é um subgrafo do vermelho. Show. Agora, veja que, além disso, eu posso dizer que o azul ele é um subgrafo induzido, porque quando eu tenho esses 3 vértices, esses 3 caras aqui, que também existem aqui no original, veja que no grafo original, com esses 3 vértices, eu só tenho essas 2 arestas, essa e essa. E também aparece aqui somente essa e essa. Então, por isso que o azul, em relação ao vermelho, é um subgrafo induzido. Certo? Agora, só para a gente finalizar. Deixa eu apagar aqui e ficar mais... Olhando aqui para o grafo, deixa eu ver. Pronto, o grafo vermelho, o vermelho. Vocês conseguem pensar em algum subgrafo em relação ao vermelho que seja
subgrafo do vermelho, induzido e gerador ao mesmo tempo. Como é que seria esse cara? Se é que ele existe. O pessoal já deu uma resposta aí. O próprio grafo, né? O que responde exatamente a pergunta da Tainara aí. É o próprio grafo. Né? Ele, se você olhar o próprio grafo, ele é um subgrafo dele mesmo, porque lembra de conjunto, né? O conjunto todo é um subconjunto do próprio conjunto, então todos os vértices são conjuntos, subconjuntos dos próprios vértices, todas as arestas. Então, se você tiver um grafo que é exatamente igual assim a ele, então ele é um subgrafo gerador induzido, é o próprio grafo. O conjunto está contido nele mesmo, exatamente. Ok, né? Então vamos adiante que subgrafo aí já foi, é isso aí, não tem mais o que dizer não. Vamos embora. Bom, o próximo conceito que a gente vai ver agora sobre grafos chama-se conectividade. Na verdade, eu quero saber se um grafo ele é conexo. Essa palavrinha de destaque aqui, conexo. Esse termo, gente, eu vou só para ficar frisado, por mais que a gente esteja vendo aqui subgrafo com grafos que só tem arestas não direcionadas, o conceito é o mesmo para quando eu tenho arestas assim, né? Por exemplo, se eu tivesse um grafo, se esse grafo fosse assim, né? Para que esse cara fosse um subgrafo de um outro grafo, ele teria que... Se eu tivesse um cara azul, né? Deixa eu fazer aqui só para fechar mesmo. Se eu tivesse exatamente um subgrafo azul, onde as arestas fossem assim, por exemplo, dá para ver claramente que um não é subgrafo do outro, né? Porque as arestas são diferentes. Então, os mesmos conceitos se aplicam aqui para subgrafos, tanto para direcionado como para não direcionados. Certo? Esse conceito de conectividade que a gente vai ver agora, eu vou primeiro falar só de grafos conexos em grafos não direcionados, que é esses exemplos que estão aqui. Aí, em outra oportunidade, eu falo de conectividade com grafos direcionados, que tem umas coisinhas a mais. Como é que eu posso dizer que um grafo é conexo? Essa característica desse grafo é o seguinte: para qualquer par de vértices que você pegar, dois pares de vértices, tem que existir um caminho, por mais que a gente não sabemos ainda a definição formal de um caminho, mas na verdade, a possibilidade de você sair de um vértice, passar pelo grafo, ou não, assim, passar por outros vértices e chegar no vértice de destino. Você tem que sair de qualquer vértice e conseguir chegar em qualquer outro, trocando em outras palavras, né? Se você conseguir fazer isso com qualquer vértice, o grafo é conexo. Se existir pelo menos um, que você, eu quero sair desse cara e chegar lá em outro cara, e você não conseguir, é porque o grafo não é conexo, certo? Essa é mais ou menos a definição do que é conexo. Então, por exemplo, se a gente olhar esse exemplo aqui, o grafo é conexo ou é desconexo? Desconexo, né? Exatamente. A Lana, a Tainara, ela é desconexo. Dá para ver que se eu escolher esse cara aqui, eu não consigo sair dele e chegar nesse cara, né? Eu posso até rodar aqui, né? Por exemplo, eu venho para cá e volto, mas não consigo chegar nesse cara aqui. Então, dá para ver por esse pequeno exemplo que esse grafo aí ele é desconexo.
Ao contrário desse outro cara aqui, né? Esse outro grafo aqui, se você sair desse vértice, dá para ver que você consegue chegar em qualquer outro vértice do grafo. Por exemplo, posso sair desse e chegar nesse. Posso vir por aqui e cheguei aqui. Ou, por exemplo, poderia ter vindo por aqui e chegado nele. Então, dá para ver que esse cara aqui, ele é conexo. Certo? Agora vamos ver um outro, só para a gente fixar mesmo. Se esse grafo estrela, né? Chamar ele de estrela. Se tivesse um companheiro dele bem aqui, ó, já não é conexo, né? Esse cara que está sozinho aqui, não tem como chegar nele de jeito nenhum, então já não é conexo. Tranquilo, gente? Conexo. Tô achando que vocês aceitaram rápido demais esse conceito. Isso pode ser uma coisa boa, mas pode ser uma coisa ruim. Então, vou repetir. Vou fazer um desenho aqui só para... Vou pegar esse mesmo grafo estrela de 6 pontas aqui, né? Essa estrela... Vou tentar desenhar ela aqui, peraí. Porque eu também vou precisar dela para o próximo... Pronto. Esse grafo que está vermelho e azul é exatamente esse cara aqui, só fiz colocar em cores diferentes, né? Como é que eu sei que esse grafo vermelho e azul não é conexo? Porque não tem como eu sair dos caras que estão em vermelho para o azul. Não tem como eu sair do vermelho e chegar no azul, não tem como eu sair do azul e chegar no vermelho. Ficou claro agora? Tainara, se eu tivesse um grafo onde um dos pontos só tem um caminho para chegar, mesmo assim ele é conexo? Não, era justamente onde eu não queria muito entrar agora, mas eu vou dar um exemplo. Quando a gente tem um grafo direcionado, bota esse grafo aqui, né? Vou até fazer assim, para ficar mais... Esse grafo aí é conexo, por exemplo? Eu consigo sair desse vértice aqui e chegar nesse, beleza? Consigo chegar nesse, beleza. Mas se eu estiver nesse cara aqui, eu não consigo chegar nesses outros caras. Então, na literatura, ele é... Como é que chama lá, meu Deus? Ele é conectividade... Quando o grafo ele é direcionado, tem dois tipos de conexão. É conexão fraca, como se fosse parcialmente conexo, e tem a conexão forte, quando ele é conexo de todo mundo para todo mundo. Certo? Essa estrela de 5 pontos, se adicionar mais uma aresta e um vértice, ele continua sendo... Ah, pronto, você está dizendo assim. Se existisse um cara aqui e isso aqui. Continua conexo, né? Porque a partir desse cara eu consigo chegar em todo mundo. Não precisa ter mais de um caminho. Tendo pelo menos um já serve. É por isso que eu estava dizendo, por exemplo, se fosse a aresta direcionada, aí teríamos um problema, né? Por exemplo, se fosse todo mundo assim, eu só conseguiria chegar nele, mas não conseguiria sair, né? Por isso que é uma outra análise que a gente vai fazer depois, tá bom? Então, conexo está ok, né? Conexo, se é ou se não é, tá ok. Beleza. Agora, se prepare, espero que todo mundo tenha comido feijoada hoje aí, porque agora vamos juntar conexo com subgrafo. Fazer uma fusão aí desses dois conceitos, certo? Vai dar certo, se preocupe não.
É o que a gente vai chamar aqui de componente. É porque eu que não coloquei, mas na verdade é componente conexa. Componente conexa, né? Você vai encontrar no livro assim, componente conexa. O que é uma componente conexa? A gente já sabe que se olhar para um grafo, ou ele é conexo, ou ele é desconexo. Ou é 0 ou 1, né? Ou é ou não é. Isso aí a gente acabou de aprender. Tranquilo. Mas possa ser que o grafo todo não seja conexo, mas possa ser que tenha um pedaço dele lá dentro, um pedaço menor, que seja. Né? Pode ser que tenha um pedaço, acho que vocês já estão entendendo onde eu estou querendo chegar, né? Se você olhar para esse vermelho e azul, pode ser que tenha um pedaço lá dentro do grafo que seja. Então vamos nós aqui. Deixa eu fazer de novo aqui outro desenhozinho. É o mesmo desenho, só que eu vou trazer ele para cá. Pronto, eu trouxe esse pedaço vermelho para cá, mas ele é exatamente esse mesmo pedaço que está aqui, certo? Se a gente olhar só para esse pedaço vermelho, em relação ao grafo todo, ele é um subgrafo? Em relação ao grafo todo, só o vermelho, é um subgrafo. Isso aí vocês... Estou perguntando de besta, que eu sei que vocês sabem. O pedaço vermelho, ele é conexo? Se olhar só para ele. Então, a gente já está em 2/3, né? A gente já está em 2/3. Quer dizer, uma componente conexa é um subgrafo, beleza? Essa parte vermelha é. Conexa, beleza. Essa parte vermelha também é. Falta só saber o que é maximal, que é aqui que às vezes demora um pouquinho, mas vamos chegar lá. Para explicar essa parte, eu vou... Deixa eu ver. Fazer o seguinte. Passar uma borracha aqui marota. Vou fazer o mesmo grafo, tá? Vou só mudar a cor. Para explicar esse conceito de maximal. É o mesmo grafo, tá? Esse que está vermelho com verde é esse mesmo grafo aqui. Só mudei a cor para destacar essa parte verde. Vamos olhar agora só para a parte verde, certo? Eu vou fazer as mesmas perguntas só para a parte verde. Que é para mim tentar explicar o maximal. Só para a parte verde. Essa parte verde aqui, que é esses dois vértices com essa aresta, em relação ao grafo original, é um subgrafo? Check. Essa parte verde aí é conexa? Check. Agora vamos explicar o maximal, certo? O maximal, ele é um adjetivo que ele quer dizer assim. Existe algum grafo nessa nossa análise? No caso, eu vou olhar os adjetivos anteriores. Existe algum grafo que seja... Existe algum pedaço do grafo que seja subgrafo, que seja conexo e que seja maior do que eu? Esse maior, quer dizer, que eu não esteja contido dentro dele. Existe alguém que tem as mesmas características do que eu, onde eu não estou contido? Deu para sacar? Não, né? Vou repetir, né? Eu vou repetir. É um pouco confuso, né? Por exemplo, se você pegar esse verde, vamos olhar só para o verde, certo? Só para o verde. Deixa eu apagar aqui que eu vou fazer essa. Pronto, só para o verde. A gente sabe que essa parte verde que vocês disseram, ela é subgrafo e é conexo. Tudo bem.
Será se existe algum cara maior do que esse verde que tem as mesmas características? Por exemplo, se eu puxasse aqui essa aresta aqui, vou botar até em vermelho, que é para ficar diferente. Se eu puxar uma aresta para cá, esse vértice tem que existir. Certo? Agora, esse grafo que está aqui, um pedaço verde e um pedaço vermelho, ele é um subgrafo? Ele é conexo? Dá para ver que o pedaço verde, ele está contido dentro do verde com vermelho? Né? Perceba que esse verde com um pedacinho vermelho, ele é maior do que só o verde e tem as mesmas características. Então, já posso afirmar que o verde sozinho não é maximal, quer dizer, tem um cara que é maior que ele. Você continua nessa mesma analogia, certo? Por exemplo, se eu puxar essa aresta para cá, esse triângulo agora não é maior do que só esse pedaço aqui? Mantendo as mesmas características, conexo e subgrafo? Aí você diz, rapaz, agora eu peguei o esquema, vou embora, né? Aí você vai pensar, então vou meter um vértice aqui, que é esse cara azul. Perceba que se você botar esse azul aqui, ele até é subgrafo, mas perceba que ele não é conexo. Dá para perceber? Se você meter o cara azul aqui, ó, que é esse cara aqui, ele até é um subgrafo, mas esse cara aqui ele não é conexo. Então esse cara aqui já está fora. Fora. Então perceba que qualquer outro vértice que você botar, se você botar desse cara aqui também, perde a propriedade. Se você botar esse cara aqui, perde a propriedade. Se você botar os dois com aquela aresta azul, tudo bem, perde a propriedade, não é conexo. Então, o maior cara, o cara maximal, que é subgrafo e é conexo, é esse cara vermelho aqui, né? Vermelho com verde. Ele é o máximo que eu poderia. O vermelho e o azul são maximais, exatamente. O maximal é o mais próximo do grafo, atendendo os adjetivos. Gostei, Alisson. Vou usar sempre agora esse seu conceito aí. Vivendo e aprendendo. Mas é exatamente isso. Então, assim, se a gente olhar para esse grafo, agora eu posso dizer que esse grafo, ele tem duas componentes conexas, que é essa vermelha e essa em azul. Chegou? Espero que sim, que eu usei todas as minhas cartas viradas para baixo, de ataque, de defesa, tudo que tinha, eu usei poder máximo aqui para... Agora foi, né? E ainda é 13h57, viu? Cumpri meu objetivo. Só para a gente finalizar, para ver se vocês realmente estão sangue nos olhos mesmo aqui no subgrafo. Vamos ver aqui só mais um exemplo. Que é justamente o exemplo aqui do slide. O que eu posso dizer? O que eu posso dizer desse cara aqui, ó? Se o grafo for conexo, o grafo tem uma componente conexa, que é ele mesmo, né? O que a gente pode dizer desse cara aí? Maximal, é? O P faz parte. Esse P de professor aí tá... Ele não é conexo, né? Porque o P aqui tá meio que atrapalhando. Esse cara aqui, então, sem o P...
Exatamente. Significa que esse grafo ele tem duas componentes conexas, que é esse grafo aqui e o P aqui sozinho. Se você olhar para o P é um subgrafo? É um subgrafo. Ele é conexo? Se você for olhar pela definição, você vai ficar meio na dúvida, mas é tipo, o que é que o conexo quer dizer? Se você consegue sair de todo o vértice para todo o outro. Se você está nele, você chegou nele mesmo, então é conexo. E é maximal porque não tem ninguém maior do que ele que tem as mesmas características. Então, esse grafo tem duas componentes conexas, que é essa aí, x, y, u, v, w e o p aqui de pegadinha, né? Conexo. Vocês vão ver que geralmente quando tem um vértice sozinho, ele é tanta coisa, ele é conexo, ele é completo, ele é vazio. Esse vértice sozinho aí é o bicho, viu? Bom, gente, só para ficar exatamente igual com a turma da manhã, que a turma da manhã eu parei também por aqui, para ficar igual com vocês, né? Já é 2 horas, a reunião já deve estar começando, mas eu vou me atrasar 5 minutos só para ficar um pedacinho ainda mais com vocês aqui. Só para a gente ver aqui uma coisa. Vocês viram lá que eu coloquei essa lista lá, né? Uma listinha marota aí de cadeira de LIP não vai fechar, não. Vai ter concurso para professor, o concurso vai acontecer amanhã. Fique os olhos para que alguém passe. Vou passar tudo hoje, Cauê. Vou abrir no Siga. Só fechar aqui essa gravação para não